Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza e nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de Pusher, as suas características e também um pouco sobre tratamento. Antes de começarmos essa aula, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dê essa força aqui pra gente, se inscreva com o sininho também, porque às vezes o YouTube ele não entrega essa aula para todo mundo, então se você ativar o sininho, a chance de você receber esse vídeo e escolher se vai assistir ou não é muito maior. Então deixe seu like, seu comentário. Se você tem sugestões sobre próximos temas para trazer aqui no canal, também deixa aí embaixo. Mas sem mais demoras, vamos estudar neuro? Vamos então dar início à nossa aula. Primeira coisa que é importante você entender, quando a gente fala de síndrome de Pusher, ela é considerada como uma alteração perceptual. E talvez você não esteja muito familiarizado com esse termo, alteração perceptual, mas vamos entender isso aqui junto. As alterações perceptuais, elas são muito comuns em pacientes que têm AVC, AVE, especialmente os pacientes que têm uma lesão no hemisfério direito e apresentam uma hemiplegia do lado esquerdo do corpo. Pode acontecer do outro lado, Rogério? Pode, mas é mais comum desse lado, tá? E as alterações de percepção, gente, elas são um pouco complexas de se avaliar e de se tratar, porque muitas vezes são alterações que não são tão visíveis. Por exemplo, se o paciente perde força, ele tem uma plegia, é visível esse déficit. Mas problemas de percepção nem sempre, tá? Às vezes o paciente ele não reconhece aquele lado do corpo, ele tem um problema de identificação do ambiente, de entender o que é os objetos que são apresentados a ele, são problemas perceptuais. Então, só para a gente começar a entender que a síndrome de Pusher, ela está incluída nessas alterações de percepção, tá bom? Existem vários tipos. A síndrome de Pusher é um tipo de alteração perceptual que ocorre em pacientes que tiveram AVC, tá? Interessante a gente entender, gente, que a síndrome de Pusher ela não é uma doença, não, mas é uma síndrome, um conjunto de sinais que apresentam em alguns indivíduos que tiveram AVC, tá? Então a patologia de base não é a síndrome de Pusher. O paciente ele teve um AVC e desenvolveu a síndrome de Pusher devido a esse AVC. Conseguiu entender? Então, de cada 10 pessoas que têm AVC, uma acaba desenvolvendo a síndrome de Pusher. Beleza? E aquilo que eu comentei com vocês, né? Ela pode ser observada em pacientes que têm lesão dos dois hemisférios cerebrais. Só que é mais comum quando a lesão é no hemisfério direito e o paciente tem uma hemiplegia do lado esquerdo. Rogério, por que isso acontece? O hemisfério direito ele tem uma característica perceptual um pouco mais acentuada que o hemisfério esquerdo. Então, é por isso que normalmente os pacientes que têm lesões desse hemisfério, eles têm uma chance maior de desenvolver problemas perceptuais, enquanto que lesões do hemisfério esquerdo são mais comuns, é mais comum se encontrar déficits de linguagem, tá bom? Rogério, resuma esse slide para mim porque foi muita informação. A síndrome de Pusher é uma síndrome desenvolvida após AVC, considerada como uma síndrome perceptual que pode acontecer em lesões dos dois hemisférios, principalmente do direito. Rogério, mas o que é essa tal de síndrome de Pusher? Vamos lá, gente. Por definição, eu vou ler aqui e a gente vai entendendo isso juntos. É um distúrbio caracterizado pelo afastamento ativo do lado não parético. Rogério, eu não entendi nada. Olha essa imagem aqui. O paciente ele teve o AVC do lado esquerdo do corpo. Só que ele está se afastando do lado direito e se empurrando para o lado da lesão, para o lado parético. Então, gente, a síndrome de Pusher, Pusher, na verdade vem do inglês, né? Que é se empurrar. E se empurrar para onde, Rogério? Para o lado parético. E entenda, gente, que esses pacientes eles vão precisar ser tratados muito diferente dos pacientes típicos que têm AVC. Por quê, Rogério? Normalmente os pacientes que têm AVC, a maioria, eles jogam mais peso, eles transferem mais peso para o lado sadio. Na síndrome de Pusher é o oposto, ele empurra, ele se joga para o lado mais fraco, tá? E tem um grande problema, ele faz uma resistência, ele resiste a essa correção, tá? Então ele se empurra e quando você tenta trazer esse indivíduo para o meio, ele acha
que ele tá torto, porque o certo para ele é assim, ó. Então quando você corrige, ele sente como se ele não estivesse no meio. Guarda essa palavrinha aí, meio. Por quê, Rogério? A gente vai entender que uma dificuldade da síndrome de Pusher é de encontrar um meio. Por isso que no nosso tratamento a gente vai tentar ajudar o paciente a identificar onde que é o meio dele, tá? Quando a gente fala entender onde que é o meio, para um lado e para o outro, assim, é uma característica perceptual, é uma função perceptual lá do nosso sistema nervoso. Antigamente o povo falava, Rogério, síndrome de Pusher, lesão póstero-lateral de tálamo. Mas, gente, os estudos mais recentes, eles mostram aí que além de tálamo, né, tem um envolvimento importante do lobo parietal inferior. Aí você pode perguntar, né, então a gente vê aqui na neuroimagem, né, o lobo parietal, ele acaba sendo, ó, bem presente nesses indivíduos, tá? Aqui embaixo fica até um pouquinho mais visível. Por quê, Rogério? O lobo parietal inferior, ele tem uma função perceptual importante. Então, duas coisas, né? A síndrome de Pusher, ela é uma síndrome perceptual e que cursa também com déficit de atenção, tá? Esses dois pontos são importantes, que a gente vai ver que o paciente ele acaba não distribuindo a sua atenção para o lado hemiplégico, ok? E quem que cunhou, né, esse termo pusher, né? A gente tem que dar os devidos créditos à Patricia Davis, ela que foi uma pessoa extremamente importante na história da fisioterapia neurofuncional. Escreveu vários livros, como Exatamente no Centro, né? Recomeçando Outra Vez, esse livro de hemiplegia, que é o mais conhecido dela também. E ela teve uma contribuição muito importante aí nas décadas passadas, né? Hoje em dia, acaba que esses livros já estão um pouquinho ultrapassados, mas para a época, ela teve assim um peso importante e o seu legado continua até hoje, né? Ela foi a primeira a cunhar esse termo, síndrome de Pusher, né? Então ela descreveu certinho essa síndrome e também algumas estratégias de tratamento nesse livro aqui, Hemiplegia, ok? Então vamos lá, agora entender quais são as características da síndrome de Pusher. Então o paciente ele se empurra para o lado hemiparético, então ele joga o peso dele para o lado mais fraco. Ele faz uma forte extensão do lado não parético. Então imagina que o lado direito meu aqui, ele é o lado não parético. Ele se empurra, ele estende e se empurra para o outro lado. Resistência, quando alguém tenta fazer uma correção. Lembra, ele sente que ele está torto quando alguém corrige ele, né? Então ele tem uma consciência diminuída da linha média. Então para ele, o meio dele é assim, ok? Heminegligência, também chamada de assomatognosia, por isso que é importante a gente avaliar isso lá nessa fase inicial do paciente, porque às vezes o paciente ele tem uma heminegligência. Para ele, aquele lado esquerdo não existe, e não é só o lado, o ambiente. Então, se você chega desse paciente pelo lado esquerdo, às vezes ele nem identifica que você está ali. Às vezes você está conversando com ele e fala, nossa, o paciente é desatento. Mas às vezes ele tem negligência, ele negligencia tudo que vem de informação desse lado. E a negligência é um ponto importante na síndrome de Pusher, normalmente vem associado. E como eu disse, também pode ser chamado de assomatognosia. A nosognosia, que é quando o paciente ele não consegue reconhecer a própria doença ou a gravidade disso, né? Então ele sente como se ele estivesse normal, tá? Para ele não teve uma lesão ali, né? Então ele se sente normal. Então é difícil também porque o paciente não tem a consciência que ele teve um dano neurológico aí, que ele teve uma lesão. Por último, mas não menos importante, gente, o tratamento ele tem que ser individualizado, tá? Eu não quero passar aqui receitinha de bolo nenhuma, tanto que eu tomo muito cuidado até para trazer tratamento aqui no canal, com medo às vezes de vocês interpretar como se fosse uma via de regra, tá? E na síndrome de Pusher, como qualquer outro paciente, a gente vai ter que fazer uma avaliação muito aprofundada, tá? Entender o caso clínico desse paciente para elaborar estratégias. E algumas estratégias, né? A primeira delas, fisioterapia precoce, tá, gente? Nessa fase aguda é muito importante a intervenção da fisioterapia, tá? Que a resposta desses pacientes normalmente é muito boa se a gente faz uma intervenção precoce. E aqui uma dica, né? Não dá para tratar esses pacientes deitado, tá? Então, se você está tratando um paciente com síndrome de Pusher deitado, ele não vai melhorar, é óbvio, porque, na verdade, para a gente identificar a síndrome de Pusher, a gente precisa sentar o paciente ou colocar ele em pé, tá? Então, uma estratégia de tratamento é essa, adoção ativa e manutenção da posição vertical, e usar essa posição também para tratamento.
Então a gente vai pensar em estratégias que o paciente transfira o peso para o lado sadio. Por exemplo, aqui a gente consegue ver, né? Colocou um alvo na parede, dando para ele levar a mão em direção a esse lado. Então, na hora da passagem de postura, estimulando também ele transferir peso para o lado não parético, tá bom? Então, normalmente na hora de levantar também, treinar um treino mais simétrico. E uma das coisas que ajudam muito, gente, é utilizar de pistas visuais concretas, tá? Pistas no geral, mas as pistas visuais, como por exemplo, você colocar uma linha, colocar um bastão para o paciente identificar onde é o centro, então ele está aqui, né? Então você fala, leva o nariz do senhor em direção ao bastão, isso facilita ele começar a entender onde que é o meio. Utilizar quina de parede, por exemplo, você pode utilizar de alguns recursos sensoriais, pistas sensoriais, então coloca alguma coisa entre a parede e o ombro dele para ele segurar. Então, se ele for inclinar para o lado aqui, aquilo vai cair. Então, uma forma concreta de ele entender que ele está transferindo peso para o lado. E por aí vai, né? Então, eu já queria até aproveitar e deixar uma dica para você. Eu separei quatro artigos sobre síndrome de Pusher e eu coloquei lá no nosso neurogrupo do Telegram. O link está aqui na descrição. Então, você termina de assistir o vídeo, você vê aqui na descrição do vídeo vai ter o link, tem centenas de PDFs lá para vocês, então apostilas, cronograma de estudo e muito mais. Então não perde tempo, tá? Termina a aula, corre lá, baixa tudo que você quiser e esses artigos também. Alguns pontos eu tirei do Profísio, tá? O Profísio que é um programa de atualização em fisioterapia neurofuncional, inclusive essas fotos aqui, elas são do Profísio. Se você tiver interesse também, eu vou deixar um link ali, um cupom de desconto para quem quiser conhecer o Profísio. E espero que vocês tenham gostado dessa aula, preparei com muito carinho. Comenta ali embaixo se você gostou, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão. Já aproveita então para refazer o convite, se inscreva aqui no canal para dar uma força pra gente. Se você ainda não conhece o meu perfil lá no Instagram, então procura Neurofuncional R, tá? Por que R, Rogério? R de Rogério, né? Então Neurofuncional R. Então tem muito conteúdo legal lá para vocês conhecerem. E como eu disse, o Neurogrupo no Telegram tem vários conteúdos, apostilas, que vai te ajudar com certeza a estudar neuro. Ufa! Missão cumprida. Então fica com Deus, até o próximo vídeo. Grande abraço!